Olá, amigos do Jornal NH, do Jornal VS, Diário de Canoas, que estão nos acompanhando agora ao vivo, né, no Facebook aqui das plataformas do Grupo Sinos. A gente está aqui para falar, né, então repercutir essa grande vitória, esse 1-0 que o Grêmio fez para cima do Lanús ontem à noite, né, na noite desta quarta-feira na Arena, para 55 mil pessoas, né, a gente estava lá, eu e o Bruno Colombo, já apresentando Bruno Colombo, André Reck, que também estavam aqui falando antes dessa prévia do jogo. E agora essa vitória, um gol do Cícero, participação do Jael, uma cartada aí do técnico Renato Portaluppi, né? Lançou eles do banco de reservas para fazer esse gol que dá vantagem do empate para o Grêmio no jogo de volta na semana que vem na Argentina. Boa tarde, Luizado, tudo bem? Boa tarde, Gustavo, tudo bom? Boa tarde, Gustavo, tudo tranquilo? Vou pedir primeiro a participação aí do Bruno, que estava lá, fez a crônica hoje para os jornais aí do Grupo Sinos. Bruno, o que tu pôde perceber e que dá essa vantagem para o Grêmio, né? Esse empate é pequena vantagem, mas até porque lá vai ser uma pressão enorme, né? A gente sabe disso. Tua percepção do jogo de ontem e essa vantagem do Grêmio? Bom, Gustavo, a grande lição aí que o time do Grêmio pôde tirar ontem é que o Lanús sabe jogar futebol. Isso a gente conseguiu perceber muito bem. O Grêmio teve muitas dificuldades contra o Lanús, uma equipe que toca muito bem a bola, e veio bem fechadinho, ao contrário do que eles tinham falado, da maneira que eles iam vir, né? Eles iriam propor o jogo para o Grêmio. Não aconteceu isso. Acredito que se tivesse acontecido isso, o Grêmio poderia ter ido um pouco melhor. O Grêmio vai bem nos contra-ataques, né, Gustavo? Sim, sim. E com certeza o placar favorável aí, como tu falou no início agora, teve o dedo do Renato Portaluppi, né? Que no segundo tempo deu a oportunidade para o Cícero e para o Jael, né? O Jael, tão contestado, o Jael aí que quando entra a torcida pega no pé dele, foi um cara totalmente ativo, né, Gustavo, e fundamental aí nesse resultado, né, tanto que ele participou da jogada do gol, uma boa, ele depois do Edilson ter lançado a bola, ele escorou pro Cícero marcar, né, e também foi o protagonista do final do jogo, né, Gustavo, naquele lance polêmico aí envolvendo a arbitragem, que não foi marcada a penalidade, muito discutida, né, também. Então, o Grêmio vai com esse 1-0 aí para o jogo decisivo, mas prevendo uma guerra lá. Isso não tem como não acontecer, né, Gustavo? A gente fez a cobertura aí ontem do jogo, a gente pôde ter um mínimo contato com torcedores, a gente viu torcedores argentinos que foram à arena. Quase 4 mil torcedores do Lanús. Muita gente, todo mundo muito empolgado. Na Argentina vai ser uma baita de uma guerra, Gustavo. Isso aí não tenha dúvida. E o Bruno vai tá lá, né, Bruno, para acompanhar já. A gente vai acompanhar também essa decisão e a gente espera isso, né? O clima totalmente tenso lá. É uma vantagem pequena, né, Gustavo? E, pô, se a gente for pegar aí a partida que classificou o Lanús para a final, pô, eles tinham perdido de 1-0 pro River, foi o mesmo cenário que está agora, né? Exatamente. O River fez 2-0 lá e ainda eles conseguiram buscar esse classificar para 4-2. Então assim, ó, não tem... A vantagem é mínima. Se o empate vier, o Grêmio está classificado, mas é com certeza um jogo bem complicado. E até a gente acompanhou também ontem, ao final da partida, a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, né? Que... Isso aí tu sabe muito bem, né? Não foi legal. Aliás, muita gente sabe, né, que a gente esteve lá, né? Mas assim, o Renato Portaluppi falou, o Grêmio não é o River Plate. André, o que tu pode dizer disso, essa vantagem também que o Grêmio leva para a Argentina? Eu acho que é boa vantagem, né? Claro, é a vantagem mínima possível, né? Mas é uma boa vantagem, a vantagem de jogar por um empate, né? Agora o Grêmio não pode também jogar muito atrás lá, vai precisar jogar, vai precisar mostrar mais futebol, muito mais futebol do que mostrou ontem. Foi dominado em vários momentos da partida ontem pelo Lanús, que surpreendeu muita gente, inclusive me surpreendeu. O Lanús tinha visto poucos pedaços de jogos do Lanús. Não imaginava que eles iam conseguir ter tanto domínio de bola, a posse de bola como tiveram ontem e envolver o time do Grêmio. Que se não fosse, inclusive, pelo menos duas grandes intervenções do Marcelo Groi, o Grêmio poderia ter saído com um resultado negativo, né? Sempre perdendo, né? Porque o Grêmio não chegava ao ataque e o Lanús chegou nessas duas oportunidades, né? Então a gente imagina que jogando em casa realmente vai ser ainda mais difícil, né, para o Grêmio, mas não dá para a gente desconsiderar essa vantagem que o Grêmio tem, né? Conquistou aí ontem, né, com esse 1-0. E o Grêmio é copeiro, né? Quando se trata de Libertadores, o Grêmio sabe muito bem
jogar essa competição. O Renato tem bastante experiência também nessa competição. Já citava da questão, espera que não aconteça o que aconteceu com o Fluminense lá em 2008, né, que perdeu na prorrogação, né, depois. Teve 1-0 aqui, né, no Rio de Janeiro, depois levou para o segundo jogo. Agora... Foi no Equador, se eu não me engano, né? Acho que foi. Mas a questão é o seguinte, o Grêmio fez uma boa partida, né? Conseguiu o seu gol, leva essa vantagem, mas o Grêmio agora também sabe como joga o Lanús, né? O Grêmio não esperava que o Lanús fosse realmente essa equipe que troca mais passes e que troca melhores passes, né? Porque apesar do goleiro... Correndo alguns riscos, até ali aquelas saídas de bola... Mas até, se for ver, ele até ficou calmo em certos momentos. Sim, mesmo ficou, assim, ele errava, mas e ficava continuava calmo. na mesma estratégia. Na mesma estratégia. Sem rifar a bola. Bruno. E naquele lance, Gustavo, tu falou a questão do toque de bola, o primeiro lance perigoso do primeiro tempo ali, que foi um chute cruzado. Antes de acontecer aquele chute cruzado, o Lanús tocou a bola há cerca de 2 minutos. Exatamente. Né? Geralmente a gente pensa, pô, o Grêmio que faz isso, né? Não, o Lanús fez. E questão do jogo de volta, apesar de a gente saber que vai ser uma pressão e tudo mais, o Lanús vai jogar bem diferente do que jogou na Arena, né? O Lanús vai precisar buscar o gol. E isso, por um lado, pode ser bom para o Grêmio, que gosta e aposta muito nos contra-ataques, tem jogadores rápidos e tem uma baita de uma perda, né, Gustavo? A gente tem que comentar também. Era a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Mas só para antes da gente fechar essa questão de futebol do Lanús, na própria coletiva ontem o Renato chamou a atenção que o Renato falou assim, o primeiro tempo foi do Lanús. A gente acertou para o segundo tempo quando verdade. o Grêmio conseguiu daí sim equilibrar a partida. Porque daí o Grêmio teve melhores momentos ali para conseguir ter mais posse de bola, tanto é que a posse de bola durante toda a partida ela ficou equilibrada, né? Não foi algo tão exorbitante assim para o Lanús. O Grêmio teve também os seus momentos de posse de bola, que é uma marca da equipe do Grêmio. Só que ontem, o Luan estava um pouco apagado, o Arthur estava errando muitos passes, o Jailson, surpreendentemente, totalmente foi um dos fora, melhores, né, na minha visão de jogo, e saiu devido ao cartão amarelo e entrou o Cícero, né, o cara que fez o gol aí da vitória. Mas importante, né, Gustavo, que o Renato tenha falado isso, tenha percebido, tenha visto isso para poder corrigir, né? Muitas vezes o técnico não vê ou não quer ver, né? Não quer. O Renato já viu, admitiu que o puxão de Lanús orelha, teve, né? E depois no segundo tempo, que eu acho que mudou muito, o Fernandinho estava totalmente apagado do jogo, como vem sendo em outras partidas já do Grêmio. Mas entrou o Everton, né, que deu um sangue novo ali, conseguiu algumas investidas, puxar algumas jogadas em velocidade, mas o que mexeu mesmo o cenário foi a entrada do Cícero com o Jael, né, porque também o Barros também estava apagado. E o Luan não jogou, né? Tu falou do Luan, porque, enfim, é o melhor, é o principal jogador do Grêmio. E não apareceu, né? Não entrou no jogo. Foi muito bem marcado também. Vai né? ter que jogar mais. As linhas estavam bem postas ali do Lanús, né? O Lanús soube marcar bem o Grêmio e sair também com a posse de bola. E o Grêmio não funcionou, né? No Grêmio não funcionou direito a saída de bola ontem, que é a qualidade do Arthur, que é a qualidade do Ramiro, né? Se a gente for ver, o Edilson e o Bruno Cortes também não chegaram tanto assim ao ataque, né? Eles conseguiram segurar essa investida dos laterais do Grêmio, que ajuda muito, né, para a bola chegar principalmente no Barros, né? Mas a questão então, já que o Bruno puxou aqui o assunto, o Kahneman tomou, né, o amarelo, uma jogada que injusto, não dá para entender, né? Não deu para entender qual foi o critério usado pelo árbitro, mas acredito que esse amarelo pode fazer muita diferença, até porque a gente não sabe agora. Bressão e Thierry serão os zagueiros que vão substituir o Kahneman na Argentina. Quanto vai fazer diferença não ter o Kahneman para essa partida lá na Argentina, Bruno? Gustavo, é complicado, né? A gente sabe que o Kahneman, ele é muito constante, né, as atuações dele. A gente não vê ele destoar muito assim, para baixo nem para cima. Ele está sempre num equilíbrio na atuação, né? E é um cara raçudo, né? Ele é a cara da Libertadores no Grêmio, se a gente for pensar, né? Ele é argentino, ele é copeiro, ele se entrega. Ele vai fazer uma baita de uma falta, né, Gustavo? Só que foi, né? Já passou, foi injusto o cartão, com certeza foi injusto, porque a gente viu... Na hora, quando a gente está lá no estádio, a gente não consegue ver muito bem algumas coisas, né? Mas depois a gente conseguiu analisar, olhando pelas imagens da televisão, a gente viu que ele não fez absolutamente nada, né, Gustavo? Ele foi um lance que ele estava cercando o adversário e o cara empurrou ele. Sim. Aí ele levantou, o juiz chamou os dois e deu cartão para os dois, né? Então, tipo,
Tudo bem, ele já vinha reclamando um pouco, né, durante a partida, mas é coisa normal. É a característica, ele sempre faz isso, né? Então, a gente vê na expressão dele, depois que ele tomou o cartão amarelo, que ele faz assim, que acabou, porque ele, o cara é argentino, uma decisão na Argentina. Quem quer ficar fora de uma decisão? Quem quer ficar fora de uma decisão num momento desse, né, Gustavo? Obviamente, ele ficou muito indignado, eu acho que o Renato comentou na coletiva depois do jogo também, que ele saiu chutando tudo e... Deu muita reclamação no pós-jogo ali, né, a saída de campo, né, a arbitragem. O cerco na arbitragem foi muito grande ali, tanto de jogadores do Lanús quanto do Grêmio, jogadores se prometendo, até né, o Edilson, a Costa, deu vários problemas, mas a questão de não ter o Kahneman, na minha opinião, é a questão da segurança para os outros jogadores. Até porque o Lanús vai atacar mais, né? Vai exigir mais da defesa do Grêmio no segundo jogo, e o Kahneman e o Jeromel estão muito entrosados, né? Por mais que a melhor dupla de zaga do Brasil, a gente pode falar. Hein? Por mais que o Marcelo Groi falou sobre isso ontem depois do jogo, ele disse, não, mas se entrar o Bressan, o Thierry e tal, o pessoal já vem jogando outros jogos do Brasileirão e tal, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa do que a dupla de zaga titular, que está entrosada jogando, enfim, tantos jogos juntos. E até assim, eu acho que o Grêmio ontem tinha, além do Kahneman, que estava pendurado, tinha o Edilson também. O Edilson estava louco para tomar um cartão amarelo. Ele estava chamando. Ele estava chamando o cartão amarelo. Mas daí, eu preferiria não ter o Edilson na Argentina do que não ter o Kahneman. Porque pro lado direito tu tem o Léo Moura, que querendo ou não ainda tem mais qualidade, é um cara cancheiro. Experiente, né? Apesar, né, tem sua idade um pouco mais avançada, mas é um cara que está preparado fisicamente. E agora, Bressan e Thierry, para mim não passa confiança. Possivelmente, pela confiança que o Renato deposita, deve ser o Bressan, né, Gustavo? Bressan. Tem sido o capitão, até foi no último jogo do Brasileirão. Até assim, né? A torcida tem uma bronca com ele e tal, mas ele não faz uma atuação ruim, só que ele... De uma hora para outra ele pode fazer algum problema. Ele pode comprometer, de alguma hora ele pode comprometer. Ele sempre faz isso, ele está jogando bem, o pessoal, tá bem ou não está comprometendo, daqui a pouco ele dá um passe errado que quase gera um gol. Então, e numa final, cara, isso é cirúrgico, assim, é ponto alto, não pode fazer isso. Mas o que é fato que a torcida do Grêmio faz, né, é quando um jogador e precisa que esse jogador, né, esteja concentrado, esteja focado e incentivado, né? A torcida vai lá e apoia, né? A torcida dá confiança. A gente tem o maior exemplo disso, é o Jael. Na semifinal, no jogo de volta que o Grêmio perdeu para o Barcelona, na Arena, o Grêmio não estava jogando nada. O Renato botou o Jael, a torcida enlouquecida, começou a apoiar o Jael e ele foi em todas as bolas, brigou. Ontem foi a mesma coisa, né? Entrou muito motivado ontem, ele mudou o jogo. A gente ficou até curioso, né? Porque, brasileiro e argentino se enfrentando, não tá dando nada de briga, de confusão, tá tranquilo o jogo, mas entrou já no final, começaram a bater boca, começou a empurrar zagueiro, começou a fazer uma fumaça. Fez um pneu. E o Grêmio, se tivesse mais um pouco de tempo, era capaz de fazer 2-0, né? Mas daí a gente entra nessa questão do pênalti, né? Teve o pênalti claro em cima do Jael. A gente pode entrar na questão da arbitragem. Né? Exatamente, podemos entrar agora nesse assunto. Falando já do Jael, o Jael, o cara que estava envolvido nesse lance, o Jael caiu na área, foi empurrado, né? Não tem indiscutível, né? O árbitro estava com o apito na boca e resolveu deixar o lance seguir, e para não chamar o árbitro de vídeo, na sequência, ele já encerrou a partida. O quanto poderia influenciar esse 2-0 se o Grêmio faz um segundo gol e leva essa vantagem para a Argentina? Sempre é bom, né, Gustavo? Um placar um pouco maior para um jogo de decisão, com certeza, faz toda a diferença. Até pelo cenário que estava se desenhando a partida, daqui a pouco o empate já estava ótimo, porque o Grêmio não estava conseguindo jogar. Né? Tanto que o Grêmio insistiu, o Lanús fechadinho, o gol foi através de uma bola lançada na área, bola aérea, jogada louca. O Lanús veio para empatar, digamos assim, né? Conseguiu uma bola louca na frente lá para tentar fazer um gol. Mas como não conseguiu, né, teve as suas oportunidades, o Marcelo salvou. E tu vê o estado anímico dos jogadores depois desse gol, todo mundo já trombando, vamos lá, vai dar, e quase deu, né? Porque se tivesse dado esse pênalti aí pro Grêmio, o Grêmio ia estar com uma vantagem maior no final. E agora o Grêmio deve entrar com recurso, né? Deve ir até a Conmebol, né, para reclamar de toda essa situação. O Renato, na sua coletiva, ele falou demais nessa questão. Quero que a Conmebol responda, eu não vou entrar em critério de arbitragem. Mas depois do Portaluppi, o presidente Romildo Bolzan Júnior, ele
foi, assim, usou uma palavra bem forte, assim. Ele falou que o Grêmio foi roubado. Dentro de uma questão assim de ter ainda o segundo jogo, André, tu acha que essa é uma postura que um dirigente precisa tomar logo no primeiro jogo? Eu acho que a gente não deve... Claro, o presidente do clube vai reclamar, o torcedor vai reclamar, mas faz parte também do futebol, né? Não adianta a gente jogar todo o peso da questão em cima do árbitro. Ele errou, mas faz parte do futebol. Eu acho que a gente não deve ficar tanto em cima dessa questão. Acho que se o Grêmio se sentiu prejudicado, deve levar a questão adiante, é capaz de conseguir reverter pelo menos o cartão amarelo do Kahneman, porque se for, né, se o pessoal for conferir no vídeo, realmente ele não foi nada, quem sabe conseguir liberar ele para esse segundo jogo agora. Mas e a questão do árbitro de vídeo, né? Se tem um árbitro de vídeo, a Conmebol fez todo um investimento, né, para agora essa parte semifinal e final, e não ser usado num lance crucial que poderia dar uma vantagem para o Grêmio, que seria de outro mundo, digamos assim. Como essa é uma vantagem mínima do empate, já seria um empate, mas poderia perder ainda por 1-0, que garantiria, né, o título da Libertadores. Acho que não usar o árbitro de vídeo é o problema maior dessa situação. Isso toda. Sim, isso eu concordo, porque o recurso está ali disponível e não ser utilizado num momento importante como esse, então não tem por que existir, né, essa opção. Eu acho assim, Gustavo, a arbitragem foi muito mal ontem. Sim, eu acho que péssimo. foi uma jornada ruim demais. Não acredito que nem muita gente está falando que tem a mão daqui, mão dali, que o presidente do Lanús daqui a pouco tem uma boa relação com a Conmebol. O Conmebol tenha mandado, isso não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o árbitro se perdeu completamente, estava totalmente perdido no jogo. E depois daquele momento do lance do pênalti ali, o cara se enrolou, vamos terminar isso aqui porque eu não quero mais essa responsabilidade, entendeu? Eu já não estou bem. Mas aí tomou a decisão errada, né? Com certeza. Pô, se a gente tem o árbitro de vídeo. Tu viu que o vídeo ficou. O árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo ficou. Se tem um árbitro de vídeo, tá? E tu tem a possibilidade de usar ele, pô, por que se tu tiver um mínimo de dúvida que tu tiver, tu vai lá e consulta. Claro. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, tu vai parar a partida por algum momento e vai lá consultar, né? E lá tu vai tirar a tua conclusão e vai, né, lavar as mãos, ó. Exato. Se foi pênalti, tu marca, se não foi, tu não marca. Eu acho que a questão toda é que o Grêmio saiu prejudicado nessa situação, né? Mas ainda tem essa grande vantagem, né? Tem a vitória a seu favor, tem o empate aí e pode com certeza, sem dúvida alguma, dentro do que a gente conhece o Grêmio, tendo um time inspirado, não foi o caso ontem de alguns jogadores, se o Grêmio estiver inspirado, o Grêmio pode ir na Argentina e vencer também. Nada é impossível quando a gente falando isso. E tanto é que o Grêmio vem atuando bem fora de casa. Contra o Barcelona foi 3-0. Não, nada impede do Grêmio. O Luan rendendo um pouco mais, o Bairro se movimentando mais na frente, o Grêmio pode chegar lá e vencer o Lanús, com certeza. Eu acho que a gente, né, vai encerrando aqui o nosso debate e a gente meio que errou o nosso palpite, né? O Bruno falou 2-0. Falei 2-0 né? também. Poderia, o André também, eu falei 3-1, né? Errei, eu fui o que mais errei aqui, né? Mas até ontem comentei antes de ir para a partida que achava que o sentimento poderia ser 1-0. Até comentei isso com o Bruno Colombo. Mas a gente fica aí com o Grêmio, né, encaminhando, né, esse título tri da Libertadores. Quem sabe na próxima semana, agora o Bruno vai estar direto lá também trazendo informações pra gente. E agradeço aí a participação de vocês e a torcida gremista com certeza vai se fazer presente lá na Argentina também. Valeu, gurizada. Obrigado. Valeu, Gustavo. Gustavo. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.